Olá a todos, bom gente, eu vim aqui fazer mais um vídeo agora sobre a preservação tradicional do texto hebraico. Nós estamos lendo aqui e fazendo um apanhado geral sobre o Códice Leningrado B19A, que se encontra hoje na Biblioteca de São Petersburgo, tá bom? E nós vamos falar um pouquinho sobre a preservação textual. Vamos falar de 5 coisas que existe dentro do texto bíblico, que é o Tikkun Soferi, tá bom? Que é a correção dos escribas, o Ikune Soferim, tá? Que é a omissão dos escribas, Tikkun Ezra, tá bom? Que é a correção de Ezra, que era um escriba famoso, tá bom? O Kina Hakatuv, tá ok? Que é troca de palavras, tá bom? E o Kunin Sofrim, que é o eufemismo, tá bom? É uma diferença de uma palavra para outra que faz uma diferença aí muito grande, tá ok? E nós vamos então, começando então pelo Tikkun Soferim, tá? O Tikkun Soferim era algo que os escribas faziam na correção do texto, quando eles achavam que um texto não era bem aquela palavra, que um colega seu cometeu algum erro de ter escrito errado. Enfim, é uma correção que isso acontece com qualquer livro, com qualquer impressão, com qualquer estudo, com qualquer professor, né? Todos nós cometemos erros. Então, esses escribas, então, eles corrigiam esses textos através dos colegas deles. E nós temos aqui o texto de Gênesis, capítulo 18, tá? O verso de número 22, onde diz exatamente aqueles 3 anjos que apareceram a Abraão, que Abraão estava sentado nos cavaleiros do mar ali, né? Pegando ali um ar fresco, vamos dizer assim, e esses 3 seres aparecem diante de Abraão, e Abraão se ajoelha diante de um deles e começa a conversar e tal, e o texto continua dizendo que eles vão destruir Sodoma e Gomorra e tal, e os 2 anjos são parte para Sodoma e um deles fica com Abraão. E é exatamente esse texto que nós temos aqui, ó. Abraham, né? E Abraão ordenou, né? Conheceu, né? Gomer ficou Lifnei diante Yahweh. Então, esse texto aqui, diante, aqui, ó, Lifnei Yevá, ou Lifnei Adonai, ele ficou perante a Deus. Mas como é que uma pessoa pode estar diante de Deus se Deus é um ser imaterial? Eu estou diante do meu monitor, do meu computador, porque eu estou de frente para o computador. Mas como é que eu posso estar diante de Deus? Ninguém pode estar diante de Deus. Que Deus ele não é material. E nós temos uma coisa interessante aqui, ó. No texto aqui, no aparato crítico, nós não temos o aparato crítico. Lembra que nós falamos da Massora Pava? E são pequenos comentários, e nós temos a Massora Magma, tá bom? Ela funciona como uma concordância bíblica. Então, os textos, quando foram evoluindo e os manuscritos então foram sendo descobertos, esse tipo de correção passou então para a Bíblia hebraica leningradense, Stuttgartense, tá? Que é o mesmo texto, tá, do Códice Leningrado, mas agora com a reformulação. E nós temos aqui de novo, ó, Lifnei e Evá, e nós temos a letrinha A, de uma ponta a outra, tá? Dizendo o seguinte no seu aparato crítico. Olha aqui, ó, Tikkun Soferi Lecte Origine. Ou seja, a leitura original ela foi corrigida, dizendo que Deus é que esteve diante de Abraão e não Abraão diante de Deus. Ou seja, Deus pode estar diante de mim, pode estar na minha frente, certo? Porque ele é um ser imaterial, então Deus está na minha frente. Mas eu não posso estar na frente de Deus. Por quê? Porque essa posição que eu estou de frente para Deus, ou Deus está de costa para mim, Deus está do meu lado, como é que é? Então, o Tikkun Soferi aqui, o Tikkun Sofir, lecte origem, que em latim quer dizer, a leitura original foi corrigida, dizendo que o texto seria Veiervá, né? Ou seja, e o Senhor, ou Deus, aí tem as reticências aqui, né? Lifnei esteve diante de quem? De Abraão, tá bom? Então, o texto aqui, o correto é dizer que Yahvé, aqui ó, Yahvé, esse vem primeiro,
depois vem Lifnei aqui, tá? Depois que vem o Lifnei, e depois do Lifnei, quer dizer, diante de, vem então o tetragrama lá, tá bom? Então vem primeiro o tetragrama, depois que vem Abraão. Não é ao contrário, tá? Aqui primeiro veio Abraão e depois diante de Deus. Mas na verdade seria esse aqui primeiro, Adonai, Deus, diante de Abraão. Então é só modificar o texto aqui, tá bom? Abraão aqui tem que estar aqui embaixo e Deus tem que estar aqui em cima. Isso aí é um tikkun sofir, que é uma correção do escriba. Tikkun vem de tikud. Tikud quer dizer corrigir, tá bom? Sofirim é o plural de sofer, que é escriba. Tá? Como é sofirim, o documento foi feito mais de um escriba, então é correção dos escribas. Tá bom? Dizendo que o texto original seria Deus esteve diante de Abraão e não de Abraão estando diante de Deus. Tá bom? Essa é a aula que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado e entendido. E na próxima aula nós vamos falar do Ikuné Soferim, que é a omissão dos escribas. Tá bom? Fica com Deus então. Muito obrigado por ter permanecido comigo até aqui. Deu até para gaguejar. E nos vemos então na próxima aula.